Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tereza. Nós estamos aqui realizando nosso terceiro debate nas redes sociais, que nesse tempo que nós estamos vivendo de coronavírus, não estamos podendo nos encontrar pessoalmente. Nós estamos realizando a semana, 21ª semana de promoção e defesa da escola pública. Essa atividade é nacional e o Sintep tem feito uma atividade própria, no sentido de mostrar aos trabalhadores que nós temos que fazer um bom debate. Esse terceiro tema, penso eu, não sei como os debatedores vão levantar, é talvez o tema mais polêmico que nós vamos viver agora e vamos viver na pós-pandemia, nesse tempo de coronavírus. O Brasil entrou numa encruzilhada diferente, inclusive por não termos, nunca tivemos tido uma grande pandemia ou uma grande catástrofe. A escola pública nacional e mesmo as escolas privadas não tem um domínio grande das aulas não presenciais. E essa é a grande polêmica que nós vivemos hoje. A nossa ideia central é a gente falar, primeiro, a deputada Tereza Leitão, que é da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e ela dizer exatamente como é que está esse debate da própria Assembleia, a opinião também sobre esse dilema, educação à distância versus trabalho remoto versus aulas não presenciais, e como é a opinião dela frente a esse tema. Depois a gente escuta o nosso presidente, Fernando Melo, para dar um pouco como é que o sindicato está abordando essa temática e como é que o sindicato está desenvolvendo os procedimentos devidos para a gente poder ter uma boa educação de qualidade para os pernambucanos. Boa tarde, Tereza, é com você. A gente dá em torno de uns 15 minutos para poder a gente ter um pouco do debate depois, ok? Ok. Boa tarde, Zéliton. Boa tarde, Fernando, nosso presidente. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Eu primeiro quero parabenizar o Sintep por essa iniciativa. Tenho acompanhado alguns debates que estão sendo feitos e tem muito a ver, inclusive, essa alternativa com o tema da nossa discussão de hoje. Educação em tempos de coronavírus. Primeiro, nós temos que pontuar um pouco o que é que esta pandemia está nos ensinando. O que é que ela está nos dizendo? Eu digo que ela tem duas bases principais de sustentação. Primeiro, o Sistema Único de Saúde é a melhor alternativa para tomar conta, cuidar da saúde da população. Ele foi esvaziado, desde o golpe que ele foi esvaziado, mas ele está mostrando hoje que é a alternativa. Quando os entes federados se reúnem em torno de um sistema, quando compartilham recursos, quando compartilham responsabilidades. Infelizmente, o capitão que está ocupando a presidência da República hoje desdenha desta realidade, mas, sem sombra de dúvida, é ela quem está dando as mínimas condições de estados e municípios se moverem. E o outro pilar é a presença do Estado. Quanto mais Estado nas políticas públicas, na regulação das políticas públicas, melhor para a população, de um modo geral, e, sobretudo, daqueles que precisam da presença do Estado nas suas vidas. Eu acho que esse coronavírus ele está nos mostrando também o fracasso do neoliberalismo, o fracasso do capitalismo, o fracasso dos oligopólios. A pandemia pegou o mundo inteiro e a gente está vendo como é que as nações estão respondendo de acordo também com a sua perspectiva política, se são solidárias, se são egoístas, se são xenófobas, como é que elas estão reagindo. E a educação, nesse contexto, é um instrumento fundamental. É um instrumento fundamental. Infelizmente, os governos estão tratando apenas do contexto da chamada reposição de aulas. O que fazer nesse momento? Eu não tenho nada contra os instrumentos tecnológicos. Acho que eles ajudam bastante. Ajudam, ilustram,
eles fazem com que a gente possa chegar perto de quem está longe. Que beleza! A gente se comunicar todo dia com uma pessoa que mora em outro estado e que mora até em outro país. Isso é possível fazer através dos instrumentos tecnológicos. Que beleza a gente ter acesso a tantas pesquisas de uma maneira concomitante. Entra no site, entra no outro, compara, confronta. Tudo isso é muito positivo, muito bom. E os projetos pedagógicos precisam acolher esse espaço, essa alternativa. Mas o que é que está ocorrendo neste momento? Primeiro, o governo federal editou uma medida provisória de flexibilização do ano letivo, diminuindo os 200 dias letivos. Não sabemos ainda para quantos, porque ninguém sabe quando é que as aulas irão retornar, mas mantendo as 800 horas. Ora, essas 800 horas elas são bem compatíveis com a carga horária mínima diária que os estudantes têm dentro do contexto dos 200 dias letivos. E aí estão recorrendo a elementos da educação à distância que não estão regulados. Educação à distância, essas atividades não podem ser chamadas de educação à distância. Educação à distância é uma modalidade da educação para o ensino médio e, em alguns casos, e para o ensino superior. Ela não foi regulada para a educação básica. Esse é o grande erro do governo. E a educação básica engloba, inclusive, a educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, o segundo ciclo do ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente erra, e o governo erra, e o senso comum erra de dizer que está se dando educação à distância, porque a educação à distância é regulamentada, tem parâmetros, tem diretrizes, tem carga horária. O que pode ser feito nesse momento, onde, além da efetiva doença, da pandemia, do contágio, outras consequências estão se abatendo sobre a população, como medo, ansiedade, prejuízos enormes para a saúde mental. A nossa categoria já é muito acometida pela síndrome do burnout, isolamento, saudade. Os alunos não veem seus professores não veem os alunos, o próprio convívio social, o abraço, o carinho, o beijo, o afago, coisas tão presentes no nosso cotidiano estão deixando de existir. E não é porque a gente escolheu. Quando a gente escolhe, ainda tem uma justificativa. Não é porque a gente escolheu, é porque a gente é obrigado a fazer isso. O isolamento social já está provado que é uma das melhores maneiras de prevenção e de se evitar a contaminação pelo coronavírus. Aí eu acho que, nesses aspectos, um contato, um aceno, uma conversa são importantes. Se for preciso para isto usar redes, e é preciso, façamos. Nós estamos fazendo, Zé, sessões remotas na Assembleia Legislativa. Eu não posso te dizer qual é a opinião da Comissão de Educação sobre isso. A comissão não se reuniu porque estamos dando prioridade aos projetos sobre coronavírus e o único que tinha relação com a educação, ele foi considerado inconstitucional. Então, não prosperou para ser votado na Comissão de Educação. Fizemos um debate no plenário remoto a semana passada sobre isto, nos valendo de um apelo que o movimento estudantil está fazendo, ao qual a CNTE também se associou, que é o do Adia Enem, porque isso tem relação também. Uma coisa tem relação com a outra, não é? Como é que os alunos vão estudar, vão rever conteúdos, vão se preparar mais proximamente para o Enem. Infelizmente, o governo recorreu de uma ação que foi movida no estado de São Paulo e ela foi vencedora. Não sei se os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional pedindo o adiamento do Enem, eles vão prosperar. Espero que sim, porque o grande problema para nós, e aí eu falo, inclusive, como coordenadora do setorial de educação
do meu partido, do PT, o grande problema para nós é que nós defendemos a educação como direito. É o que está, inclusive, escrito na lei. Se é direito, é para todos e para todas. Mesmo na educação presencial, na educação regular, a gente ainda não alcançou a sua universalização. Então, na hora que você apela para instrumentos que dependem de um equipamento, que dependem de uma internet, que dependem de condições objetivas que a população toda não tem, você pode estar usando o processo de exclusão. E é isso que eu observo, é uma exclusão digital. Os alunos todos não têm internet nas suas casas. Às vezes, o próprio aparelho não tem, né, o perfil necessário para ter acesso à internet. A mãe está preocupada com o que é que vai botar no fogo. O pai está trabalhando, o outro está na linha de frente. É uma situação muito atípica para a gente exigir que 100% Exatamente. eles possam ter esse acesso. E, por fim, os professores, as professoras. Nós fomos preparados para isso. Muitos equipamentos, inclusive, a linguagem é toda em inglês. Todo mundo domina o inglês para ter esses acessos. Então, a gente fica no esforço sobre-humano, num sentimento de impotência, e isso tudo recai, nesse momento de crise, na subjetividade. Eu acho uma maldade se exigir, neste momento, que as aulas possam ser contabilizadas como aulas se forem dadas à distância. Concluindo, quando terminar, e eu tenho certeza que isso um dia vai terminar, e espero que a gente não volte à normalidade. Eu não quero aquela normalidade de antes. Pelo amor de Deus, aquilo era normal? Não, tem muita coisa antes da pandemia que era para ser questionada e agora que nós vamos ter que questionar mesmo. Mas quando terminar, vamos recompor o ano letivo como sempre nós fizemos. Nós tivemos greves de 60, 70 dias. Sentar à mesa, discutir, negociar, construir coletivamente com a responsabilidade pedagógica e com respeito ao direito dos alunos. Só para concluir mesmo, Zélito, a decisão do Conselho Nacional de Educação é uma tradição impressionante. Ela diz agora que temos que envolver professores e pais para garantir o direito ao aluno por uma pseudo-educação à distância. Sim, mas depois, quando for para discutir, nem se fala em professor, nem se fala em pai e mãe. O sistema vai determinar. Né? Então, são essas questões que eu acho importantes e concluo reforçando também a minha satisfação de estar aqui com vocês, dirigentes do Sintep, do meu sindicato, com a nossa categoria, enfrentando esse momento de maneira coletiva, de maneira solidária e dando as respostas que a gente pode dar. E uma delas é ficar em casa. Bem, gente, vocês viram a Tereza, as pessoas que entraram agora, nós estamos vivenciando o terceiro debate, esse período de educação em tempos de coronavírus, educação à distância e debate das aulas não presenciais e ensino remoto, que esse tema está muito presente e ele vai vir com muita força na pós-pandemia. A Tereza levantou aí, para quem não viu, temas muito importantes, mas tem um tema que, para mim, é o mais curioso de todos, Tereza. Depois, na volta, você comente. Os professores também estão com seus filhos. Como é que eles vão dar aula? As pessoas esquecem que parece que os professores não têm filho, não tem a empregada não veio, ou não tem nem empregada. Eles esqueceram disso. Tem professores ligando no desespero, em que como é que eu não tenho condição de ficar falando, além dessa temática, nós estamos voltando a temas assim, vídeo de teleaula do Roberto Marinho. É a coisa mais velha do planeta. Xerox para os alunos da escola rural. Os pais têm que ir buscar na escola para levar para casa, porque ele não tem internet. Vocês têm uma ideia, em Nova York, para fazer ensino à distância, não presencial, que não é nem ensino à distância, eles pegaram os carros, aqueles ônibus de escolares, e botaram o Wi-Fi nas favelas de lá, para poder os estudantes daquela região acessar o Wi-Fi.
Mas vamos ver, então, agora essa segunda parte aí com o Fernando Melo, aí nosso sindicato, como é que nós estamos entrando nesse debate. É bom, Fernando, Tereza levantou muito bem. Ontem saiu essa decisão do Conselho Nacional da Educação, que é incrível, assim, todos os sistemas sofrerão com a pandemia. A educação não pode sofrer os 200 eletivos, a educação não tem que ter as 800 horas. A economia vai ter dificuldade, a nossa vida social vai ter dificuldade, a educação não pode ter, ela tem que resolver. Parece que a gente está fora do que está acontecendo no Brasil. Vamos ver, Fernando, aí a opinião do sindicato nesse debate de ensino não presencial e essa grande polêmica que nós vamos ter nesse período de pós-pandemia. Boa tarde, Zélito. Boa tarde, cumprimentos a Zélito, diretor do Sintep, que faz a mediação desse momento. Um forte abraço à distância, na companheira Tereza Leitão, também da nossa base, a base do Sintep, e que também sempre tem dado a contribuição extraordinária no debate em torno dos temas da educação. E como a proposta de hoje, nós temos justamente essa questão que tem a ver com as aulas não presenciais. E desde o dia... Negócio no ouvido. Desde o dia 18 de março, quando nós tivemos a suspensão das aulas, que já começamos a receber questionamentos, reclamações, denúncias de companheiros e companheiras da base sobre a exigência do envio de aulas online, de material, de textos, de listas de exercícios. E nós, já a partir dali, fizemos um questionamento à estrutura da Secretaria de Educação, colocando muito do que a companheira Tereza, nossa deputada Tereza Leitão, acabou de dizer, e que também o nosso mediador Zé também já colocou. Então, para a gente, era uma situação muito complicada, exigir que professores e professoras enviassem as atividades online. Primeiro, porque nós entendemos que essa medida, que depois se materializou em uma portaria da Secretaria de Educação, de número 1160, do dia 1º de abril, foi publicado no Diário Oficial do dia 2, e essa portaria ela materializava toda essa situação na perspectiva de termos essas aulas pela internet, ditas aulas remotas. E nós questionamos a secretaria, a estrutura da secretaria, porque nós entendemos da mesma forma que a companheira Tereza Leitão colocou agora há pouco. Nós entendemos que o governo ele tem que realizar, tem que implementar políticas públicas. E políticas públicas, elas precisam ser abrangentes e não excludentes. Mas essa medida que o governo adota é uma medida segregadora. É uma medida que exclui as pessoas, como disse Tereza há pouco. Nós temos uma exclusão social, dessa exclusão social decorre uma exclusão digital, e dessa exclusão digital decorre agora a exclusão escolar. Porque muitos dos nossos estudantes que estão na rede pública estadual, eles não têm acesso às ferramentas necessárias, aos equipamentos necessários para receber essas aulas em casa pela internet. Muitos desses estudantes não possuem o celular, ou aqueles que possuem o celular não possuem o pacote de internet, alguns até possuem, alguns outros são moradores de zonas da região rural dos seus municípios, onde a internet não chega ou é precária. Então, uma série de elementos configura o procedimento excludente que a Secretaria de Educação do Estado vem adotando. Além disso, Zé também colocou que a gente não pode deixar de considerar esse ambiente, esse contexto no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que todos os dias o número de mortes, o número de óbitos aumenta no Estado e no país. Nós estamos vivendo num contexto que todo dia nós temos o aumento de infectados. Hoje já existem filas para atendimento nas UTIs, para as pessoas terem ou não o acesso ao equipamento que permite a sobrevivência ou a morte. Então, nós vivemos nesse contexto em que muitas famílias perderam a sua renda, ou diminuíram bastante essa renda. Nós vivemos uma situação de que, mesmo com toda a campanha do Fique em Casa, todo dia você observa nas ruas as pessoas em filas enormes nas agências da Caixa Econômica para receber o seu auxílio emergencial,
que venhamos e convenhamos, é um valor irrisório e que não dá para nada. Então, as pessoas estão vivendo um momento de muita dificuldade no seu cotidiano e de mudança nas suas vidas. Zé colocou também, inclusive, os próprios professores e professoras, que em muitos casos estão sendo coagidos, estão sendo pressionados para mandarem as atividades para os estudantes, as atividades via internet. Esses próprios professores e professoras estão vivendo também nas suas vidas, nas suas casas, dificuldades semelhantes a essa, dificuldades com filho, dificuldades, enfim, em todo o processo e toda a dinâmica. Inclusive, resgatando aqui um pouco do que disse Tereza, com toda essa pressão psicológica, com todas essas informações que a cada dia mostram a agressividade da doença, a sua letalidade e o número de pessoas que são atingidas dia após dia. Então, diante de todo esse contexto, verificando tudo isso, nós chegamos a uma conclusão, discutindo, alguns companheiros da direção, trocando ideias, nós chegamos também numa análise daquilo que a própria CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, tem orientado, porque esse problema também acontece em outros estados e também em alguns municípios, nós chegamos a uma conclusão que esse procedimento da aula remota, da aula via internet, hoje, nas condições que nós temos, esse procedimento, ele fere, inclusive, a legislação, como disse Tereza. A legislação educacional, ela fala na universalidade, ela fala na equidade, ela fala na qualidade do processo de ensino-aprendizado. E, nesse contexto, nós temos um grande quantitativo de estudantes que estão excluídos. Basta a gente colocar um exemplo concreto. Quando nós conversamos e analisamos e discutimos, nós percebemos que a Secretaria, aí no início de abril, mais ou menos 7 de abril, mais ou menos, a Secretaria de Educação divulgou um card. Nesse card, registrava 180 mil acessos às aulas divulgadas pela TV Alep, pela TV Pernambuco, pelo YouTube, enfim, por alguns canais, alguns mecanismos, algumas ferramentas tecnológicas utilizadas. E 180 mil acessos, se todos fossem da rede estadual, nós aí teríamos uma defasagem muito grande, porque o número de estudantes matriculados hoje chega a 580 mil. Nós tivemos 180 mil acessos. Nós também contestamos a Secretaria no seguinte aspecto. A TV Pernambuco, ela não chega hoje a 60% dos municípios do estado. Então, está provado e comprovado que essas medidas, elas são medidas que não têm o caráter da política pública de juntar, de ser abrangente, mas de ser um mecanismo excludente. Para tentar resolver essa situação, o Sintep entrou com uma liminar, entrou e com uma ação, não com uma liminar, com uma ação, e essa ação, intitulada Inquérito Civil Público, ela foi instaurada pelo Ministério Público no dia 8 de abril. Essa ação, ela fez uma denúncia, nós, inclusive, coletamos vários elementos, várias informações, posicionamento do Ministério Público de Goiás, posicionamento do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma portaria de Jaboatão dos Guararapes, que proibiu essa prática de aula não presencial. Enfim, pegamos uma série de elementos que justificavam a nossa preocupação e toda essa parafernália, ela foi colocada nesse documento e encaminhado ao Ministério Público da Educação de Pernambuco. O Ministério Público acatou, como disse, instaurou o inquérito civil público e esse documento, a partir dele, o Ministério Público fez questionamentos à Secretaria de Educação e fez questionamentos ao Conselho Estadual de Educação, que tiveram prazo para responder. Esse prazo terminou agora na segunda-feira próxima passada, e nesse momento, segundo a assessoria jurídica do Sintep, o Ministério Público, dentro daquilo que é normal, que é comum, está analisando as respostas, analisando os documentos para que possa se posicionar. Em tempos normais, em que, digamos, normais, em que nós estivéssemos vivendo o distanciamento social, com certeza o Ministério Público já teria chamado as partes interessadas para uma discussão frente a frente. Esse é um pouco o princípio e a forma como o Ministério Público de Pernambuco da Educação, ele age. Então, estamos nesse momento de distanciamento social e, segundo a nossa assessoria jurídica, os prazos estão correndo e ainda nada de anormal dentro desses prazos
que o Ministério Público está analisando a nossa denúncia em termos da validade, da legitimidade desse processo de aulas não presenciais, que, repito, tem excluído muitos estudantes que não conseguem acessar a essas aulas remotas. É isso, estou esperando aqui da equipe para receber o que está sendo de comentário no Face, eu ainda não tive acesso, mas aqui está bem animado, todo mundo falando, boa tarde, estou atento, espero a abordagem passe pelo ponto de vista legal, especialmente com alusões às categorias da LDB de 93, 94, 96. Essa temática, ela realmente é muito polêmica, a gente vai precisar abordar muito. Aqui o Felipe também fala, aqui também o companheiro do Javan, o Felipe Cury, e inclusive um texto muito longo, mas pergunta aí em face da hipotética de que todos os estudantes das escolas públicas tenham acesso às estratégias, têm como se deflagradas como se pudessem desempenhar um papel substitutivo de aulas convencionais. Essa é a realidade que a gente vive. Tereza já abordou, e eu acho que a gente vai levantar aqui duas perguntas que eu acho importante. Essa temática da aula não presencial. Tem um outro tema que eu queria, que a gente vai, inclusive, fazer um debate exclusivo sobre ela, que é essa temática de como as empresas de TI, que têm muito interesse porque o dinheiro de Fundeb, o dinheiro envolvido com a educação é muito gigante. E as TIs estão fazendo muitos debates. Curiosamente, até o último que eu assisti, a própria representante lá dos grupos empresariais Lemon e tudo mais chega à conclusão de que nem a escola pública nem a privada estavam preparadas para aulas não presenciais. Não é eu. E aí eu vejo com vocês como é que a gente vai abordar essa temática da chegada objetiva do uso de tecnologia da informação para que a gente tenha aulas presenciais e não presenciais. Queria saber de vocês como é que vocês estão vendo essa polêmica, porque o pessoal de TI e professores estão assim com conflitos, estão debatendo, estão realmente entrando desse dilema, né? A professora Ana Lu dizendo que é muito pressionada com essas aldeias de mentira, que é um absurdo, os alunos não aprendem nada. Então, acho que a gente queria que vocês abordassem essa temática de como é que vocês estão vendo essa polêmica, que vai vir com muita força, inclusive porque o Conselho Nacional já está abrindo a ideia de educação para as empresas privadas, portanto, o uso dessas tecnologias é um grande filão de faturamento econômico, e a gente precisava abordar, porque eles vão entrar na sala de aula da escola pública, principalmente, da privada também, mas impressionantemente a privada também está com qualidade baixíssima. As pessoas que eu converso da escola privada também estão dizendo que a qualidade da aula não presencial é praticamente uma repetição. E como é que vocês veem esse plano de TI versus aulas não presenciais para o nosso futuro? Tereza primeiro, Fernando depois. Posso ir? Vamos, Tereza. Primeiro eu queria responder aquele primeiro comentário, que disse que a gente tem que ser categórico em relação à LDB. E eu acho que nós estamos sendo. Tanto é que, para se flexibilizar os 200 dias letivos obrigatórios, teve que ter uma medida provisória alterando temporariamente esse artigo da LDB, apenas para esse período da pandemia. E o que é que a LDB diz para nós da educação básica? Que as aulas são presenciais. O que é que a LDB diz? Que educação é um direito para todos e para todas. Então, a exclusão digital, ela está provocando, sim, essa dificuldade de que todos os alunos tenham acesso a essas aulas, que eu concordo com essa abordagem de Zélito, nem sempre estão dentro do que estava planejado, porque são plataformas importadas. Tem a plataforma de Roberto Marinho, como tem a plataforma do Instituto Lemon, tem a plataforma da Natura. Os professores estão cientes ou concordantes com isso, porque a gente não pode transformar agora um professor em um youtuber.
Não pode. Não, você vai para ali para frente e vai dar essa aulinha e depois esse dia letivo está computado. Eu acho que a reação da categoria nesse aspecto está muito boa, porque o professor quer ser protagonista. Ele quer fazer o processo de aprendizagem, permitindo que o aluno seja protagonista, mas ele também ele é o sujeito do processo. Se a gente precisa usar, e eu advogo que se use, mas não como dia letivo, se use para se manter contato, para conversar, para indicar alguma leitura, indicar alguma atividade, alguma troca. Nesse momento do isolamento, isso é necessário. E aí você traz uma questão que é fundamental nesse debate. Por que é que os empresários e o MEC estão trabalhando isso para depois dizer, só não foi pior por causa das aulas à distância. Se não fosse as aulas à distância, parece que eu estou vendo. Se não fosse as aulas à distância, tinha sido muito pior para a escola pública. E aí vamos pegar essa experiência, que foi uma experiência piloto, e vamos, então, organizar por dentro do processo, importando, comprando, e isso também vai de encontro à LDB, porque a LDB nos garante formular os nossos planos de trabalho, as nossas propostas pedagógicas, com referência no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais de educação, que esse governo esqueceu. Então, o que é que está nos planos? É isso que tem que ser referência para nós. A luta vai ser grande, muito grande. Primeiro porque... Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Eu acho que o Tereza caiu, aí Tereza, o som dela. Tá me ouvindo, Zé? Estou ouvindo, mas a Tereza Zé, caiu, a gente fala assim, quando ela... Estou ouvindo, você está me ouvindo? Tá me Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo. Eu vou passar para você, quando ela retomar, você entra. Tranquilo. Você entra. Parece que ela chegou aí. Tá voltando. Okay. Acho que a Tereza tá voltando. Aqui, toquei errado. Esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar. Chegou. Das nossas vidas, né? Eu espero que ele sirva, inclusive, para ressignificar relações sociais, para ressignificar valores, para ressignificar prioridades. Então, acho que é um desafio muito grande. Eu tenho defendido, e segunda-feira nós vamos ter uma reunião no âmbito desse setorial nacional de educação, com todos os setoriais dos estados. É uma coisa partidária, mas eu peço licença para falar, porque eu estou também construindo nessa área, com os nossos parlamentares federais. A gente só pode pensar como vai fazer quando terminar a pandemia. A gente pode até começar a levantar algumas diretrizes, começar a construir, discutindo com essa dificuldade que a gente tem, que tem que ser à distância mesmo, mas a gente não pode dizer, eu vou repor quantas aulas? Quais são os conteúdos que eu vou priorizar? Como é que eu vou fazer? Que espaços e tempos pedagógicos eu vou utilizar? Como foi dito, não sei se para o Fernando ou para o Zélito, tudo está diferente. Por que é que a educação vai continuar igual? Não pode. Tanto o que nós vamos incorporar na nossa vida cotidiana, nos nossos valores, nos nossos princípios, ressignificando. Eu espero que se consiga ressignificar muita coisa, inclusive o cuidado com o meio ambiente. Ontem tinha capivaras desfilando no asfalto do Recife. Saíram dos seus esconderijos, porque tem menos carro, tem menos poluição. Os passarinhos estão cantando. Na Bacia do Pina foi visto um cardume de peixe, um cardume de sardinha. Então, isso são sinais também. Isso também são sinais que a educação precisa trabalhar. Precisa trabalhar isso. Eu vi um texto de uma mãe, dizendo: eu quero que quando meu filho volte para a escola, o primeiro dia de aula seja só para eles correrem,
para que eles se sujem de lama, para que eles cheguem em casa sujos, para que eles se abracem, para que eles se beijem. Então, a gente vai discutir. Tem que ser isso mesmo. Tem que ser isso. Então, acho que o governo está botando o carro na frente dos bois nesse aspecto. Nós até podemos utilizar essas aulas, mas quando a gente voltar. Sim. Quando a gente voltar, quando a gente tiver os instrumentos necessários, quando a gente validar isso no projeto de cada escola. Se a gente validar bem focadamente, aí a gente pode até usar. Então, acho que é um desafio. Alguém perguntou aí o desafio para o Sintep. Eu acho que é um desafio. Exatamente. Mas eu acho que estamos prontos. A gente já enfrentou reposições muito pesadas, né, por conta de greves muito longas. E, repito, o principal é a gente estabelecer o diálogo, o debate e a construção coletiva. Ok, a gente aí, nós vamos 39 minutos, daqui a pouco a gente ainda tem mais uns 20 aí de conversa. Eu estou esperando da equipe mais algumas opiniões, então eu só estou com um celular, não estou conseguindo saber qual é a demanda do povo. Está surgindo aqui, Ronildo, Água Sindicato. Tereza, qual a opinião acerca do parecer do CNE, que teve ontem, né, que tem aquela história lá, que inclusive disse que vai ter que validar a aula, né? O CNE diz isso, que tem que validar a aula. Vera também disse ali, pulou. Tem calma, pessoal, espera um pouquinho, deixa eu ler. O gestor... Epa! Agora. Ótima pergunta, companheiro Ronildo. Aí a gente já sabia, manda outra. Aí. Cris Silva. Os gestores estão solicitando atividades para os alunos. Essas atividades serão como reposição? Eles não têm essa resposta. Você pergunta ao diretor, ele não tem resposta. Mas ninguém vai ter resposta por enquanto. É isso que a gente está vivendo, né? Edna Farias... Parabéns, Sintep, por iniciativa, o debate foi brilhante, esclarecedor, para a nossa deputada Fernando e mediador Zélito, Sintep na luta. Vamos ver, Fernando. Fernando, aí, eu vou dar uma outra pitadinha para tu. Aí, capivara, viu, Tereza? Você sabe que Capibaribe é capivara. Exato. Por isso que o nome é Capibaribe. Então, vamos voltar para as capivaras para ver se melhora a cidade. Fernando, aí, vamos abrir. Eu estou aqui bem pertinho. Tá bem pertinho da capivara? Eu estou aqui bem pertinho do rio, né? Eu pensei que era da capivara. Aí já pedi para você. Não, estou aqui bem pertinho do rio, Capibaribe, que corta Limoeiro. Bem, gente, eu acho que... Lá em cima não tem capivara, não, mas só aqui para baixo. Vai. Tem um rio que passa por aqui. Nosso tema é... Vê bem, Zélito e Tereza, né, têm dado aí boas contribuições nesse debate. Eu acho interessante que a gente... Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais na linha da representação sindical, uma vez que o Sintep existe para isso, existe para representar a categoria, e o sentimento que a gente tem. Fernando, está cortando. Vamos com calma. Na capital, na região, mas também que é... Ok, vai. Zélito? Tá, vá, solta. Estou ouvindo agora. Vamos lá. Está me ouvindo? Estou sim. Bem, só dizendo o seguinte, que a gente tem captado os anseios dos nossos companheiros através tanto dos representantes setoriais, dos coordenadores de núcleo, as coordenadoras, os delegados e delegados municipais, a direção do Sintep, e há esse sentimento de que nós estamos, com as aulas não presenciais, fazendo algo que realmente não cumpre o papel. É somente um paliativo. Parece que é... Oi. De novo, Fernando. Ficou no paliativo, hein? Vai. Presente. Mas, em fins práticos, eu me falando, não apareceu aí. Isso. E aí, essa nossa obrigação, né, de sermos a representação, essa coação que a nossa categoria tem sofrido no dia a dia. Não é algo que tem sido fácil para a nossa categoria. Numa das primeiras notas que nós fizemos, dos primeiros comunicados, nós chegamos a deixar claro que os companheiros e as companheiras não cumprissem o que está na portaria e que nós iríamos acessar através dos mecanismos jurídicos, vendo todas as possibilidades para que esses instrumentos jurídicos eles pudessem nos dar uma resposta. E é isso que o Sintep fez.
A gente, a partir de toda essa coleta de informação, de elementos que nós temos recebido, nós observamos, como um companheiro colocou aí, nós tivemos o cuidado de observar a legislação educacional. E, repito, no que ela fala de universalidade, no que ela fala de equidade, nós tivemos todo o cuidado de observar no tocante a dias letivos, no tocante ao que é feito quando nós temos problemas climáticos, problemas de catástrofes, problemas como esse que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso amparado também em portarias, por exemplo, publicadas no município do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Eu citei o caso há pouco de Jaboatão dos Guararapes, que se posicionaram contra as aulas não presenciais. Então, nós juntamos esses documentos, juntamos documentos da CNTE, juntamos documentos do Ministério Público, como já falei aqui, de Goiás, do Rio de Janeiro, enfim, de outros estados, e tudo isso embasou essa ação que nós encaminhamos. E, para isso, nós levantamos uma tese de que essa proposta de aula não presencial, ela está furada. Ela não consegue, aquilo que a Teresa disse agora há pouco, ela é excludente, ela é segregadora. Nós levantamos essa tese em cima de elementos concretos e da legislação. E aí buscamos a mediação do Ministério Público. E é como disse agora há pouco, estamos aguardando o desfecho. O que é que o Ministério Público vai nos dizer? E a partir daí, outros encaminhamentos poderão, e se necessário, serão tomados. Mas, por enquanto, nós estamos aguardando e acreditamos no bom senso, no equilíbrio das pessoas que fazem o Ministério Público, porque em outros momentos eles também tiveram posicionamentos contrários ao Sintep, posicionamentos favoráveis, mas foi um excelente espaço de debate e de construção. Então, com relação a essa questão das aulas não presenciais, nós estamos em andamento. Nós estamos acompanhando, e repito, a assessoria jurídica nos deu a informação que nós temos que esperar essa semana, porque isso faz parte do andamento do processo. Com relação ao calendário, o calendário, como disse a própria Teresa, nós enfrentamos greves longas. E nós fomos pegar, Teresa, outras histórias de greve, não apenas as greves que nós fomos os protagonistas aqui no estado de Pernambuco. Nós pegamos o exemplo de uma greve lá em Alagoas. O pessoal passou 3 meses em greve. Pegamos o exemplo das greves das universidades federais. O pessoal também passou praticamente 3 meses em greve. E os nossos próprios exemplos, que não são poucos. E sempre tivemos a capacidade de negociar, de discutir as peculiaridades, de ouvir a base, de discutir com o governo, e ao final das contas as aulas foram compensadas, as aulas foram repostas dentro de uma lógica do respeito ao estudante e assegurando o respeito às peculiaridades de cada região, de cada cidade, de cada escola. Então, isso não é uma novidade para a gente em termos de ter que repor aula. É uma novidade no contexto em que se encontra. Mas é preciso, nesse momento, muita tranquilidade. Saiu, inclusive, hoje, agora à tarde, uma portaria, alguma coisa aí do governo do Estado, indicando que as aulas estão suspensas até 31 de maio. Então, nós teremos esse mês sem aulas presenciais. Então, precisamos manter a calma, a tranquilidade, porque nós já temos pressão demais para estarmos aumentando a tensão nesse momento tão conturbado em que a gente vê as pessoas morrendo em filas de hospitais, em filas de postos de saúde, sendo enterradas de qualquer jeito. Enfim, uma situação que não tem vacina nem remédio. Tem apenas o bom senso do distanciamento social e o equilíbrio na relação entre as pessoas para não aprofundar ainda mais os problemas psicológicos tão comuns nessa geração e nesses tempos. Zé Liton. Tem uma pergunta feita por Ronildo sobre o que é que eu acho da portaria do CNE, da resolução do CNE. Posso falar? Estou te ouvindo bem, Tereza. Acho que pode falar. Zé saiu um pouquinho do ar. Pode falar. Eu acho que a portaria, ela, apesar de dizer que houve uma pesquisa pública, né? Eu acho que ela carece de alguns reparos, né? Porque ela vai muito direto na questão da aula não presencial, sem considerar o projeto pedagógico da escola.
ainda vai precisar ser regulamentada pelo MEC. A única coisa, Ronildo, que ela diz de mais, vamos dizer assim, tranquilidade, serenidade, é que isso a gente tem que repassar, tem que defender. Ela não tem efeito imediato sobre as redes estaduais e as redes municipais. Não tem nem pode ter, porque nós não temos um Sistema Nacional de Educação, portanto, as redes estaduais e as redes municipais têm a sua autonomia, sejam eles sistemas, como poucos são, mas alguns mesmo assim são. O Conselho Nacional de Educação não pode se posicionar diretamente para esses, a não ser como uma referência. O Conselho daqui se antecipou e fez uma resolução, que é essa que Fernando falou, que está sendo questionada pelo Sintep. Eu torno a advogar que a gente venha a debater isto pós reinício das aulas, e não vamos reiniciar em maio. E se, de fato, a gente permanecer com essas debilidades, essas lacunas no trato à pandemia e no trato ao isolamento social, maio será o pior mês. Dizendo isso, eu quero dizer que não voltaremos em junho. Não voltaremos, porque a gente só pode voltar quando se estabelecer o platô, ou seja, a paralisação dos novos casos, para poder, então, a gente passar para a linha descendente. A gente ainda está na linha ascendente, infelizmente, né? E aí, depois disso, a gente pode pensar quando é que a gente vai voltar. O Estado de São Paulo está projetando voltar em julho, e mesmo assim em um sistema alternativo, intermitente. Não volta todo mundo de uma vez, não volta todo mundo no mesmo dia. Se começa pelos mais velhos, que têm mais consciência, mais entendimento do que é preciso evitar, como alguns países estão fazendo. Então, é um processo que tem que ser construído. Eu acho que agora a gente tem que levantar diretrizes. E aí, neste retorno, o que foi que a gente aprendeu nesses 40 ou 60 dias? Isso é conteúdo também. Isso também é conhecimento. A gente vai voltar... Não, eu parei aqui, na primeira unidade. Parei na segunda lição da primeira unidade. Eu vou começar pela terceira lição? Claro que não, é outra situação. É outra alternativa que a gente vai... pedagógica, que a gente vai ter que construir. Então, essas resoluções, elas são feitas, né? Tem que ser feitas. Eu não sou nenhuma infratora da lei, nem posso, né? Na minha condição de legisladora, mas eu acho que a lei, em momentos cruciais como este, ela tem que servir de parâmetro e de resolução. Ela não pode ser um impedimento para a resolução, ela tem que ser um auxílio para a gente resolver, ela tem que ser um facilitador. Então, se a gente vai voltar de onde a gente partiu, tá ruim. A gente tem que voltar considerando o que a gente viveu e como é que isso vai ser conteúdo pedagógico, conteúdo de aprendizagem, conteúdo de conhecimento, e estabelecer, então, a partir daí, um projeto para as escolas se encontrarem nele. Se a gestão democrática prevalecer nesse entendimento, eu tenho certeza que os nossos professores e professoras são capazes e comprometidos o suficiente para encontrar alternativas, sem prejudicar os alunos. E aí vamos trabalhar com o tempo real, com o tempo simbólico e com o tempo calendário. A gente não juntar todos esses, tendo como referência o direito do estudante, o direito da categoria, fica difícil. O Estado, a gestão em si, ela tem que colaborar, é claro, ela é prestadora de serviços. Não estou isentando nem excluindo a gestão, mas ela tem que contextualizar a lei e as resoluções que ela vier a fazer. E aí a gente pode até usar esses equipamentos. Pode ser até um teste, para a gente ver se todo mundo sabe manusear, se todo mundo tem acesso. O que é que o poder público precisa fazer em termos de banda larga? Essas questões que Zé tu levantou, do acesso à TI, como é que isso pode ser incluído, independente de ter ou não ter pandemia? Como é que isso pode ser incluído como instrumento facilitador, como instrumento agregador,
como instrumento de mais acesso aos canais do conhecimento. Zélito, não estou te ouvindo. Não estou também, Zélito. Não estamos ouvindo, Zélito. Pessoal da técnica aí, Zélito, não estamos te ouvindo. Estou ouvindo Fernando, mas não estou lhe ouvindo. Eu escuto Tereza e não escuto Zélito. Vê se a gente faz uma leitura labial aqui, Tereza. Vai para o chat. Bem, enquanto você vê aí, Zélito, eu vou só colocar algumas questões. Enquanto você vê aí. Ele sair e entrar, e está dizendo que tem mais de 120 pessoas online, tem mais de 170 comentários e muitas perguntas a serem respondidas pela direção. Enquanto, Zélito, a gente não está te ouvindo. Enquanto tu resolve aí, eu só vou colocar uma... Oi? Eu vou colocar só uma questão aqui que é importante. Eu acho que é importante também a gente ver e tentar responder no nosso tempo aí de permanência aqui, mas é importante que a gente possa ver algumas dessas perguntas, possa, através de Zélito, responder algumas dessas perguntas, porque o momento é para esclarecimentos, o momento é para que a gente possa, além de fazer os esclarecimentos, para aquilo que nós temos elementos que permitam fazer, e também ouvir, através das perguntas, qual o sentimento da categoria, que também nos orienta no dia a dia das ações do sindicato. Então, nós precisamos dessas perguntas, essa participação, ela é extraordinária, até para apresentar também quais são os parâmetros que nós deveremos usar. Uma outra questão importante, que Tereza também abordou mais uma vez muito bem, é a questão dessa reposição de aulas do calendário. Nós hoje temos uma situação, nós paramos, suspendemos, tivemos as aulas suspensas no dia 18 de março. Então, nós já estamos praticamente com 1 mês e meio sem aulas presenciais. Daqui, basicamente, a 2 semanas, nós estaremos completando 2 meses sem aula. E, com certeza, vamos além desses 2 meses, diante do que foi publicado pelo governo de Pernambuco agora há pouco, que já se assegura que até o final de maio as aulas continuarão suspensas. Então, é preciso que a gente discuta em que contexto a gente vai fazer esse debate da reposição das aulas. Hoje nós temos um contexto de número crescente de óbitos, de número crescente de pessoas na lista de espera por leitos, por UTI, por respiradores, número crescente de infectados, mas nós temos ainda um outro contexto, que é o contexto social. Daqui a 1 mês e meio, 1 mês, 2 meses, como estará a nossa sociedade em decorrência de tudo isso que está acontecendo? Então, é outro contexto no qual nós precisamos avaliar as situações, considerando cada tempo, cada situação e cada realidade que nós vamos enfrentar. Então, essa questão da reposição, que é uma das preocupações da categoria, e nós sabemos disso, que recebemos muitas informações, gente telefonando, enviando o WhatsApp, perguntando pela reposição dos dias. Hoje, nós não temos a condição, aquilo que disse Tereza, nós não podemos planejar sobre essa reposição das aulas, porque nós não temos um limite temporal para o tempo que nós vamos ficar parados. E se sabe agora que pelo menos até maio, e na análise que Tereza faz, entraremos por junho sem aulas presenciais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O fato das aulas presenciais, a gente já tem um encaminhamento concreto em andamento, e o fato da reposição dos dias parados é aguardar. Ninguém no mundo pode dizer e pode prever alguma coisa com relação a uma doença que não tem vacina, não tem remédio e não tem previsão para sairmos de forma ordenada, organizada, equilibrada desse isolamento social, que é a única maneira de evitar a velocidade de propagação do vírus, que com certeza faz com que os hospitais entrem em colapso. Zé, tu voltou? Estão ouvindo ou não? Continua sendo Ok, agora estou ouvindo, Zé. Tranquilo. Tive que sair e dar uma voltinha lá na rede e voltar. A gente cobriu por aqui a ausência do mediador, por enquanto. Deu para ver, deu para ouvir um pouco. Às vezes eu ouvi. Tranquilo. Nós temos ainda 2 minutos, nós estamos a 58, o debate é de 60 minutos.
O ano letivo é diferente do ano civil, o Ronildo está levantando esse detalhe, toda a equipe aí está mandando. Antônio Danilson, as tecnologias devem estar acessíveis a todos e a todas, mas a educação é outro debate. A construção do conhecimento se dá com as dimensões da humanização do ser humano. Essa temática vai ser muito forte, vai pegar, até porque o governo do capitão, como diz Tereza Leitão, o interesse é vender tudo para a iniciativa privada, né? Passar voucher, vender mesmo a escola pública como um produto e a gente ficar com a baixa qualidade de ensino que a gente tem. Essa temática tem a Joseph Coba. Fernando, o ano letivo deve se emendar com o de 21? Bom, o Fernando deve responder, mas acho difícil. Com certeza não será tão simples assim, nem um caso nem outro. A gente não tem muita certeza. É um pouco interessante disso. A gente vai ter que mediar quando termina. Não tem como a gente saber isso agora. O que a gente pode é começar a pensar que tem efeitos colaterais que a Tereza está levantando, que é importante que o Fernando levantou aí, e que a gente já precisa se debruçar sobre ele, porque os interesses é que vai mediar a decisão da gente. Nós estamos preocupados com os interesses da população, e outros estão preocupados com o interesse em receber o capital. Então, esse vai ser um desaguador diferente do sindicato, dos trabalhadores e com certeza, dos administrativos, analistas que estão preocupados com a educação. Eu vi professores ligando para mim, dizendo, Zé, eu estou aperreado, eu quero ajudar os alunos. Por querer ajudar, é isso mesmo. Então, se a gente não pode achar que o professor está fazendo só porque está só coagido. Tem muitos coagidos corretamente porque está seguindo nossa orientação, mas tem uma turma que quer ajudar o aluno. E o aluno também está querendo alguma coisa, porque às vezes ele não tem acesso a nada. Mas, por outro lado, chega em casa, o pai dele é o único que tem um notebook. O pai está trabalhando, o notebook é o único, como é que ele estuda? Então, essas contradições não estão resolvidas na vida real concreta para que a gente embarcasse num tema desse jeito, diferente dos países nórdicos, que tem clima de 45 dias de inverno. Aí o cara já tem uma estrutura de décadas pronta, que o aluno, quando fica 40 dias por causa do inverno, já tem aula presencial, já está preparado. E volta para presencial. Não é que vai ter aula presencial e está resolvido, não. Tem que ir para a sala de aula depois. Então, esse tema ele é muito abrangente, vai rodar muito. Eu espero que todo mundo participe do próximo debate. Fernando, aí vamos dar, já estamos aí 1 em 1, mas a gente ganhou 3 minutos, vamos lá dar um tchau para todo mundo, agradecer e pedir que todos possam, no próximo debate, que eu acho que a gente vai seguir, pelo jeito, por mais... Vamos aí a 70 dias sem aulas, porque desde o dia 18, vamos mais 60, vamos até final de maio, quem sabe junho, talvez aí 60, 90 dias online. Vamos aproveitar, aprender muito online, vamos entender essa vida online, vamos começar a saber lutar com ela, porque esse ambiente também é um ambiente de disputa política. E nós precisamos aprender. Os professores não podem ficar esperando que os outros aprendam e ele fique parado. Não pode. E ajudar os estudantes também a entrar nessa batalha, como a Teresa falou, do não ao Enem, né, que a gente precisa adiar o Enem. Então, é preciso movimentar a sociedade via online, mas também, quando tiver a chance, na rua, para a gente poder mudar a realidade do povo brasileiro. Fernando, quer dar um oizinho rapidinho? Tereza, um oizinho é bem... bem rápido. Só colocar a questão que a Tereza falou do Enem. Ok, Tereza, eu acho que é importante, a CNTE está atenta a isso, o movimento estudantil também, e o Sintep também está acompanhando. Dizer a categoria que a gente está acompanhando tudo. O Sintep não parou, é uma outra forma de luta, de organização, de acompanhar as demandas. Estamos acompanhando, e as perguntas que foram feitas, a gente vai conversar com o Dilson, com a companheira Vânia, da Secretaria de Comunicação, para que a gente possa responder nas nossas redes sociais e através dos nossos textos da nossa coluna, e agradecer a todos e todas que puderam nos acompanhar nessa tarde. Agradecer o convite, ressaltar a importância da iniciativa do Sintep, agradecer a participação, que foi muito boa. Se a gente não respondeu tudo, responderemos depois. E alertar para essa questão da irredutibilidade dos salários. Foi feita uma pergunta nesse aspecto, não existe essa orientação do Tribunal de Contas, nós flexibilizamos, inclusive, muita coisa e não vamos permitir que salários sejam reduzidos. Não há essa perspectiva, inclusive. Isso não está sendo tratado na Assembleia Legislativa, de redução de salários de servidores. Isso foi proposto pelo senhor Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga do governo do Capitão, que disse que o servidor está em casa com a geladeira cheia e o povo morrendo. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos ficar atentos a isso. Qualquer coisa que chegar na Assembleia Legislativa nesse aspecto, que eu espero que não chegue,
que acham que não chega para a gente trabalhar. Uma questão, Fernando Zé, que tem chegado em relação aos contratos terceirizados, que aí é outro departamento. Sim, sim. Mas a gente precisa também se debruçar Talvez sobre era ele. bom ter um debate sobre isso na live. A questão das merendeiras, a questão... eu vi já de linha, esses detalhes. De vigias, isso aí já está... Tem alguns prenúncios, mas nada de concreto. Mas eu tenho recebido algumas denúncias e estou procurando saber. No mais... sobre que... Vá, termine. Continuar essa luta usando os instrumentos que a gente tem para manter a categoria informada, unida. Nós não deixamos de ser professores, não deixamos de ser educadores. Estamos vivenciando a Semana Nacional da Educação, e quanto mais a gente der visibilidade ao direito à educação, a educação como direito fundamental, vamos dar. E hoje, durante a Semana da Educação, é o Dia da Esperança. Tenhamos esperança na nossa luta, na nossa resiliência, na nossa resistência, e com ela vamos construindo a nossa volta, o nosso retorno, que seja breve, sem tantos traumas. Obrigada. Fernandinho. É isso, Fernandinho, todo mundo. Pessoal, obrigado aí pelo dia. A gente vai continuando o debate nas redes, no Instagram, no Facebook, lá no Twitter, vamos olhando e vamos mudar essa realidade. Online e depois na rua, para a gente mudar a realidade do povo brasileiro. Até mais, obrigado a todos. Vai ficar depois aí online para quem quiser assistir.